Gente, estamos numa série desafiadora, e a intenção da série, quando eu preparava a mensagem, eu falei: Deus, eu sei que essa não é a intenção do teu coração, que a intenção do teu coração é que nós nos tornemos pessoas mais maduras no Senhor, que a gente pregue, como o pastor Felipe falou aqui na primeira mensagem, um evangelho integral, porque a mensagem tem mudado, né? É impressionante como eu acho que a crise dos nossos dias é que a mensagem tem mudado, a gente tem levado, e eu te digo, a responsabilidade não é somente de quem está pregando essa mensagem, é nossa, porque achamos muito bom, porque estamos sendo massageados o tempo inteiro, sabe? Porque só estamos falando dos benefícios e não estamos falando do sacrifício que requer uma vida com Cristo. E o Evangelho, ele precisa ser pregado de uma forma completa. Então hoje, nessa série, a nossa intenção não é fazer uma apologia ao sofrimento, mas é que nós possamos entender que nós temos enfrentamento sim, e tudo isso tem um projeto, tem um propósito, e tudo isso faz parte de uma caminhada. A vida de verdade, a vida ao vivo é essa, muito mais com Cristo, né? E às vezes pendemos a focar só em uma área, né? Só em uma vertente do Evangelho. O Evangelho é bom, é poderoso, é transformador, mas para a gente viver essa transformação, esse novo nascimento, existe um processo. Tudo que vale a pena na vida tem um processo, tudo que realmente significa, tudo realmente que entrega algo, que acrescenta nas nossas vidas, exige de nós, exige entrega, semeadura, sacrifício. Nós nos arranhamos mesmo no processo. E a série é o Jesus que decepciona, né? E muitas vezes estamos decepcionados porque focamos só numa parte do Evangelho, na parte que nos convém, e estamos esquecendo de outra. E quando a gente vai para a Bíblia não fala nada disso. Desde o início lá, o pessoal passou por esse processo. Quem realmente viu o sobrenatural, quem viu essa manifestação, passou por esse processo de rendição, de sacrifício, de entrega. Hoje o tema da mensagem é justos e injustiçados. Primeira semana foi entre a cruz e a espada. Segunda semana, o que nos custa. E hoje nós vamos falar sobre justos e injustiçados. Já se sentiu injustiçado? Então, bem-vindo ao clube, se você já sentiu. Está sentindo? Geralmente a gente se sente, né? Eu queria ler um texto com você, Lucas 7, do verso 18 ao verso 22. A gente vai falar um pouco sobre um grande homem que é referência para a gente, que é João Batista, né? E vamos fazer algumas observações aqui a partir da vida de João. Lucas 7, 18 a 22 diz: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. João chamou 2 deles e enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Cegos veem, aleijados andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. O Evangelho está sendo pregado aos pobres. Quem é João Batista? É a voz que clama no deserto, diz o profeta Isaías. É a voz que clama no deserto. Aquele que veio para, e Lucas também vai falar, Lucas capítulo 3 vai repetir isso, que fala em Isaías 40. Aquele que veio aplanar caminhos, aplanar os vales, né? Reestruturar os montes e os outeiros, os caminhos tortuosos, colocar, nível nos caminhos tortuosos. João Batista não trabalhava numa empresa de terraplanagem não, gente, é uma metáfora, né? E toda vez que a Bíblia fala de vale, fala de dificuldades, de um lugar que precisa ser atravessado, de uma separação. Então João Batista veio anunciar as boas novas do Evangelho. Agora entenda, até o início da mensagem de João,
A gente tem um período de 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é um período, alguns chamam de apócrifo, alguns dizem que é um período, apócrifo não, um período intertestamentário, né? Onde houve um silêncio entre os profetas e o Novo Testamento. E a primeira pessoa que volta a anunciar o Evangelho, que vem anunciar o reino de Deus, é João Batista, depois de 400 anos. E quando ele já começa dizendo lá em Lucas 3, falando: raça de víboras, por que vocês acham que vão fugir da ira vindoura, né? Produzir frutos de arrependimento. A mensagem é dura, a mensagem é forte, a mensagem é reta, a mensagem não tem rodeios. Esse é João chegando e anunciando, preparando o caminho. E quando João, após denunciar a traição, né, o adultério de Herodias com Herodes, porque Herodias era mulher do irmão de Herodes, e após ele denunciar e ser perseguido, morto, decapitado, ter a sua cabeça apresentada numa bandeja, após isso é Jesus quem continua, porque João já havia preparado o caminho, João já havia cumprido aquilo que ele havia feito. Mas nesse período, antes, já havia cumprido aquilo para que fora chamado. Mas antes que João passasse por isso, ele manda seus discípulos irem até Jesus e pergunta: tu és aquele que realmente nós esperamos? Tu és aquele que nós aguardamos tanto? O Messias, o Redentor de Israel? E hoje eu quero fazer algumas observações com você. Quero fazer algumas observações sobre a vida de um justo que por andar em justiça é injustiçado, porque isso é uma realidade na nossa caminhada também. Além de ver os milagres, além de ver o poder, além de experimentar a restauração, a gente vai ter enfrentamentos. Então, observando a vida de um justo e injustiçado, eu quero fazer a primeira observação, e a primeira é: João está disposto a cumpri-lo integralmente. E João foi alguém que, desde o seu nascimento, desde muito jovem, ele já entendeu, ainda no ventre. É impressionante, né? Como algumas coisas fogem da nossa compreensão. João é primo de Jesus, e quando Maria se aproxima de Isabel, o ventre de Maria, né? O ventre de Isabel fica remexido, e ela diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Mas João entendeu o chamado dele. E eu quero fazer uma observação para você. Na nossa caminhada como justos, a gente precisa entender, nesse processo, nesse caminho do Evangelho, de uma vida com Deus, nós precisamos entender três coisas, três nomenclaturas essenciais: chamado, vocação e propósito. João entendeu qual era o seu chamado, qual era a sua vocação, a vocação que ele tinha e o propósito a qual ele deveria perseguir. O que é chamado? Chamado é o convite. Dentro do reino, chamado é o convite de Deus para uma nova vida, para uma vida regenerada, para o projeto de redenção e reconciliação que Ele tem para mim e para você. Nesse processo, Ele vai fazer muitos outros chamados. Vai nos chamar para sermos imagem e semelhança dEle. Vai nos chamar para sermos santos, assim como santo é o Senhor nosso Deus. Ele vai chamar os cansados: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tem muitos outros chamados, mas é a nossa disposição. Precisamos abrir espaço na nossa vida para esse chamado, para aceitar, primeiro para ouvi-lo. A caminhada no Evangelho começa com esse momento em que nós damos ouvidos a essa mensagem, somos capazes de atender esse chamado. E João Batista atendeu esse chamado, um justo atende esse chamado. Atendido esse chamado, você precisa entender qual é a sua vocação, o que Deus colocou dentro de você, o que você tem para entregar nesse mundo, quais são as habilidades, qual o lugar, sabe, o trajeto, o caminho, como você vai fazer isso, o que você tem de dons, de talentos, de DNA de Deus para tocar a vida das pessoas. Cada um de nós é diferente. Tem um aqui que é mais assertivo, como João, tem outro que é mais amoroso, tem um que, sabe, que é usado. A Bíblia fala sobre diversidade de dons, diversidade de ministérios, e a gente precisa entender. Um tem dom de operação de milagres, outro de cura, sabe, outro de dom de discernimento, sabe, um de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Entender o que Deus colocou dentro de você, o que Ele está disponibilizando, e que muitas vezes você precisa ativar e desenvolver, não já vem pronto não.
Dons, eles podem, sabe, atrofiar se você não os desenvolve. Sabe, eles podem murchar dentro de você se você não o desenvolve. Entender seu chamado, aceitar esse convite, entender sua vocação e aceitar o seu propósito. E propósito no latim quer dizer colocar à frente. É aquilo que nos dá sentido na vida. É aquilo que nos faz acordar de manhã. É aquilo que você vai perseguir ao longo da tua vida, da tua trajetória em Deus. E dá sentido tanto para viver quanto para morrer por Ele. E João cumpriu integralmente o propósito dele. Ele entendeu o chamado, entendeu a vocação e cumpriu o seu propósito. Ele abriu o caminho, ele preparou o caminho para o Salvador. Ele entendia o motivo do seu nascimento e o motivo da sua morte, ainda que ele tenha tido questionamentos nesse processo, mas ele entendeu por que nasceu e por que morreu. E quando você tem esse entendimento, isso gera identidade em você. Entender o chamado, conhecer sua vocação, seguir seu propósito, gera identidade. E essa identidade só é possível ser encontrada quando nós mergulhamos em um relacionamento profundo, íntimo, diário, constante e eterno com Deus. A nossa verdadeira identidade, ela só é revelada num relacionamento com Deus, com aquele que nos criou, com aquele que colocou cada célula do meu corpo, com aquele que escreveu todos os meus dias. E quando eu me aproximo de Deus, eu me conheço, eu vejo o projeto dele para a minha vida, eu enxergo o que ele tem para mim, eu enxergo quem ele quer me tornar, o que ele me criou para ser. João fez isso. Aí você fala, João descobriu isso do nada? Onde que João vivia? No deserto, comendo gafanhotos, mel silvestre, com pele de animais. Perceba o mergulho de João durante toda uma vida para forjar a sua identidade. Mas nós queremos coisas fáceis, rápidas. Somos essa geração, né, do clique. E nós vivemos essa dicotomia, né, porque nos dias atuais nós nos movemos muito mais pela recompensa do que pelo propósito. Queremos uma igreja de recompensa, gostamos de uma mensagem. Eu gosto também, viu? Estou apontando para mim, é bom, uma mensagem. E o evangelho tem recompensas. Eu não tenho crise nenhuma com relação a isso. Nenhuma. O evangelho é um evangelho de recompensas também. A entrega da nossa vida nos dá uma vida eterna, um caminho de santidade. Deuteronômio 28, o Senhor diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto da tua sementeira, bendito será o fruto do seu ventre. Há recompensa sim no evangelho. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre-se-lhe-á. Porque qual de vós que um filho pede um pão e dá uma pedra, pede um ovo e você dá um escorpião? Se você que é mau é capaz de dar boas dádivas aos seus filhos, quem dirá o vosso Pai Celeste? Deus é um Deus de recompensa, mas esse não pode ser unicamente o nosso foco. Amém? Estamos juntos? Vou expor as pessoas, né, que não gostam. O filho detesta ser exposto, né? Eu amo, o pai ama expor o filho, não é verdade? Nossa, mas chega a boca saliva, viu, pastor Felipe, para expor, né? E esses dias, e eu falo isso com muita tranquilidade em relação à recompensa. Por exemplo, eu tive a alegria, né, de ver meu filho ser aprovado essa semana para a universidade, né? Glória a Deus. Eu abençoo teu filho também, amém? Teus filhos, os projetos e os sonhos, que eles entendam o chamado de Deus para a vida deles, que eles encontrem a sua vocação e que eles vivam o seu propósito. Ele passou, né, para um curso, já tem uma galera aí, uns veteranos. Cadê Arthur? Tem José Luiz, tem uma galera veterana aí também que já está lá no curso. E eu falei para ele, cara, se tu passar no vestibular, tua mesada vai aumentar. Aí o olhão, ó, né? Poxa, a alegria, a empolgação, o estudo aumentou quando eu falei para ele. Eu falei, se você passar, a mesada aumenta. Poxa, se a gente que é mau é capaz de entregar recompensa aos nossos filhos, quem dirá Deus? Se eu que sou mau consigo até aumentar a mesada do meu filho, quem dirá Deus? Mas esse não é o foco, amém? Esse não é o motivo, esse não é o propósito principal. Isso é graça, isso é bondade de Deus que nos acompanha.
Isso é o favor que vem sobre pessoas justas que estão alinhadas com o propósito. E isso não isenta que, mesmo sendo justos, nós sejamos injustiçados. Eu sei que isso é um efeito colateral. O ponto, e o grande ponto que eu quero nessa primeira abordagem é o que me move na direção de Deus. O que nos move é entendermos o que nos move na direção de Deus. Quem Ele é ou o que Ele faz na minha e na sua vida. Aquilo que Deus derrama sobre nós nos abençoa, mas sempre deverá cumprir um propósito maior do que nós mesmos. Deus quer nos abençoar? Sim. Mas nada do que Deus faz na minha e na sua vida é para que pare na minha e na sua vida. É para que continue manifestando, apontando um caminho, apontando uma direção, apontando para Ele. Apontando para a cruz, apontando para a ressurreição, apontando para a regeneração do homem. E por isso, a grande pergunta que a gente tem que fazer é: você entende para que Deus te chamou? Nessa manhã, você entende para que Deus te chamou? Para uma vida com Ele, ponto. Para uma vida de santidade com Ele, ponto. Para uma vida de transformação, para realmente se tornar imagem e semelhança, verdade. Qual a sua vocação? O que Ele colocou dentro de você? Qual o seu propósito? Qual o motivo pelo qual você está disposto a viver e morrer? Pode ter mais de um? Sua família? Sim. Justo pelo Evangelho? Qual o seu propósito? Ser um bom marido? Ser uma boa esposa? Ser um bom filho? Qual o meu propósito? Ser um bom marido? É verdade, isso é um propósito também. Um exemplo de honestidade e integridade numa sociedade quebrada, corrompida, destruída, que muitas vezes não quer mais se aproximar do Evangelho por causa de um mau testemunho nosso. Um propósito não é definido por aquilo que você faz, mas por quem você é. Propósito não é definido necessariamente por aquilo que fazemos, mas por aquilo que somos, por aquilo que nos tornamos, por quem nos tornamos. Porque o nosso verdadeiro eu só pode ser formado em Deus. João Batista era um justo que foi injustiçado, mas ele entendeu claramente o seu propósito. Ele encontrou sua verdadeira identidade. E Deus nos chama hoje para viver nossa verdadeira identidade. Segunda observação sobre justos e injustiçados: eles entendem que a oposição e perseguição são a realidade da sua vida, são a realidade na vida de um justo. Enfrentamentos sempre existirão, tanto a nível físico na nossa caminhada, circunstancial, como a nível espiritual, sempre vão haver. O mundo espiritual, o mundo físico, eu costumo dizer que o mundo físico é só uma realidade, é só uma manifestação daquilo que aconteceu aqui em cima, ou daquilo que não aconteceu, da minha ação ou da minha omissão. E eu, quando era novo convertido, eu tinha muitas experiências, em sonho, daquilo que estava acontecendo fisicamente, eu conseguia enxergar espiritualmente. Literalmente. Eu lembro um dia eu estava passando por um momento muito complicado, e eu me via dentro de uma caverna com outra pessoa. E a caverna era aquele túnel, e eu ia andando naquele túnel, e do lado de fora da caverna, quando eu dava um passo aqui, eu estava numa pressão na minha vida. Quando eu dava um passo, eu ouvia do outro lado um estrondo. Aí quando eu dava outro passo, e eu olhei para a pessoa e falei: é o diabo. É o diabo. Eu sabia espiritualmente que era o diabo. Era a oposição, era a pressão que eu estava vivendo, eram os enfrentamentos, era... Quando eu dou o último passo, corajoso, hein? Fui até o final da caverna, não pipoquei não. Quando eu dei o último passo, que eu olhava para o lado, aí aparecia um cachorrinho pequeno latindo para mim. E ali Deus me deu um entendimento, falou assim: Marcos, eu sou maior do que qualquer oposição na sua vida. Eu sou maior. Ele é maior do que qualquer enfrentamento. E Ele está conosco. Isso não quer dizer que não venhamos a ter os enfrentamentos. João denunciou Herodes por caminhar, por decidir fazer uma escolha, por decidir caminhar de forma justa e íntegra diante de Deus. E a consequência foi que ele foi decapitado. A mensagem de João era clara, firme, redentora ao mesmo tempo. Ele não relativizava, ele não contemporizava a mensagem dele. O Evangelho é o Evangelho, e ele pregava. E isso também é uma demonstração de amor.
Provérbios 27, 5, do verso 5 ao verso 6, fala: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, e leais são as feridas feitas por aquele que ama. Eu costumo dizer: com ferro se afia, assim um amigo a outro. Desconfie, reavalie suas amizades, pessoas que só dão uns tapas nas costas. O verdadeiro evangelho, ele nos confronta. Os verdadeiros amigos nos confrontam, nos pontuam, corrigem, nos ajudam a corrigir a nossa rota, sabe? Nos ajudam a reavaliar a nossa vida, né? E o verdadeiro evangelho é assim. Jesus disse, o evangelho, a Bíblia diz em Hebreus que o pai corrige ao filho a quem ama. Ele corrige o filho a quem ama. E se não estáis mais sob correção, então sois bastardos, já não sois mais filhos. Então nós vamos ser corrigidos, confrontados, e às vezes Deus vai colocar enfrentamentos na nossa vida, às vezes para corrigir a nossa rota, para nos chamar para um caminho. E o nosso desafio é ler a Bíblia e enxergar essas verdades também, não ir só na caixinha de promessa. Tem um texto, 1 Coríntios capítulo 6, verso de 9 a 12, que diz o seguinte, se puder colocar no telão: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, outra versão vai dizer: não vos enganeis, nem fornicadores, fala não, nem impuros, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, outra versão vai falar nem homossexuais passivos ou ativos, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Deixa eu te falar, não tem nenhum pecado melhor do que o outro aí não, nenhum. E quando eu leio esse texto, eu leio para mim. Eu não leio procurando pecado na vida dos outros, não. A gente não vive o evangelho procurando pecado na vida dos outros. A gente lê o evangelho procurando os nossos pecados, as nossas arestas, para encontrar o arrependimento e a remissão de pecados. E essa igreja aqui, ela está aberta para pecadores, mas para passar por um processo de transformação. E esses pecadores somos eu e você. Um dia eu fui recebido nesse lugar e passei por um processo de transformação. Não nasci aqui na Igreja Batista Alicerce, mas fui recebido no seio do evangelho, confrontado com essa verdade. E eu conversava com o pastor Felipe: quando Deus nos confronta e joga luz numa área da nossa vida, quando Deus permite que alguém seja descoberto num pecado, às vezes Deus está dizendo para a gente o seguinte: eu estou te expondo, não é para te envergonhar não, é para que você acorde e tenha uma oportunidade de se arrepender. Porque talvez a pessoa já está tão cauterizada que ela não percebe que ela já está indo assim, ela já está longe, ela já pegou um desvio que está levando para outro lugar. Lá no balão da vida, ó, era para a esquerda, ela foi para a direita e está longe. Porque, sabe, ele não fala a quebra que vai ter dentro da tua alma e do teu espírito, no teu relacionamento com Deus, no seu relacionamento consigo mesmo. E talvez alguns pecados nós vamos lutar a vida inteira contra eles, a vida inteira. Eu acredito que alguns tem que ficar para trás, não cabe mais, mas pela nossa natureza humana, tem alguns que a gente vai lutar talvez a vida inteira, e é isso mesmo. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque Ele está conosco, porque não nos veio tentação maior do que possamos suportar, e para toda tentação Ele nos dá o escape, amém? Ele nos dá uma direção, mas nós vamos sofrer enfrentamentos, perseguições. O texto vai continuar dizendo que essas pessoas que praticavam essas coisas éramos nós mesmos. Assim, verso 11, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de Deus. Porque tudo é permitido, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Provérbios 28, 13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E aqui eu pontuo em relação a qualquer que seja o tipo de pecado. Não é sobre comportamento, não é sobre mudança de comportamento, é sobre Deus ocupar o lugar que é devido na nossa vida.
é sobre ele ocupar áreas da minha e da sua vida onde o pecado está ocupando. É um processo, não é sobre chegar aqui, nós queremos que você faça cara de santo, você não faça isso, não é sobre isso. O convite aqui é para você mergulhar e ter um nascimento de dentro para fora. Sabe o que é a coisa mais linda? É quando você conversa com alguém e a pessoa diz o seguinte: pastor, eu era um cara bom, eu era uma pessoa legal, não matava, não roubava, não mentia, não enganei ninguém, sabe? Não estava na Lava Jato, não fiz nada disso. Estou limpão, a ficha está limpa. Sou ficha limpa. Mas quando eu ouvi o Evangelho, um dia, eu tive um encontro com Deus, a mensagem chegou ao meu coração e eu vi o quanto que eu precisava de Deus. Eu vi quem eu realmente era. Cara, isso é lindo. É a certeza de alguém que entende que não são comportamentos. É sobre novo nascimento. É sobre novo nascimento. A verdade é que o Evangelho muitas vezes, ou sempre, será indigesto em vários níveis, político, social, pessoal, porque ele confronta tudo aquilo que nós, de ídolos, de itens, de cultos, de oferendas. Eles vendiam as oferendas, vendiam as ofertas, vendiam as imagens, vendiam os ídolos, vendiam o incenso, vendia tudo. O cara vivia daquilo, mantinha a casa dele. E o Evangelho vem dizendo: isso tudo é uma mentira. Isso já acirrou demais, né? Incomodou o poder máximo de Roma, porque o imperador era visto como o próprio Deus. Se queimava incenso para o imperador, aí na igreja começou a queimar o incenso. A Bíblia fala sobre incenso, que a nossa oração é como incenso, como um cheiro agradável, que a nossa oferta chega diante de Deus como um aroma agradável diante de Deus, que o nosso louvor chega como um incenso, como um aroma agradável diante de Deus. Isso era queimado para o imperador. Agora o imperador não é mais o Deus, o cara que manda. Tem um Deus invisível, que não precisa fazer imagem. Esse é o Deus verdadeiro. Então, ser cristão não era uma opção conveniente. Além de ter um motivo para viver, era preciso ter um motivo para morrer por cristãos. E isso foi motivo mais do que suficiente para Nero declarar perseguição aos cristãos. E aí você vai vendo atrocidades que aconteceram nesse tempo. Cristãos amarrados em estacas, derramavam piche, queimavam e iluminavam as ruas de Roma. Filas de lâmpadas com cristãos amarrados pegando fogo, entre outras coisas. No ano 70, o general Tito invade Jerusalém, faz um cerco a Jerusalém. Durante 4 meses, Jerusalém fica sitiada, cercada. Não entrava comida, não entrava água, ninguém entrava, ninguém saía. E aí tem relatos, quando você vai estudar a história bíblica, de mães que estavam decidindo quem ia matar o filho primeiro, o bebê, o filho primeiro para comer, e depois a outra matava. Não, eu mato o meu hoje, a gente come, se alimenta para sobreviver. Daqui, sei lá, um mês, a gente mata o outro. Mais adiante, 2 Coríntios 4:8 diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque nós trazemos sempre por toda parte a morte do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Amém? Eu não estou dizendo que você vai ser jogado na arena. Eu estou dizendo, a pergunta aqui é: até onde estamos dispostos a ir? Até onde o negócio começa a arranhar? Até onde eu saí do meu conforto pessoal? Em último lugar, um justo injustiçado, ele entende que sempre haverá questionamentos que talvez não respondidos no decorrer da sua jornada. Haverá questionamentos talvez nunca respondidos ao longo da jornada. João, mas vai vir aquele que vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. Quando Jesus se aproxima, o livro de João, o Evangelho de João diz que quando João vê Jesus se aproximando do Jordão, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas mesmo com as nossas convicções, João era um homem como eu e você. E nós temos momentos de crise. Mesmo tendo todas as certezas na nossa humanidade, na nossa limitação, nós temos, às vezes, questionamentos. E talvez João achasse, porque os judeus esperavam um Messias que viesse para reinar, como Davi reinou, como Salomão reinou.
sabe, para restaurar o reino de Israel humanamente, para destronar o império romano que martirizava, oprimia, perseguia, matava. E ele deve ter pensado: és tu mesmo, Jesus? Então meu sofrimento vai acabar. João está vendo aqui. E eu sei que alguns de nós, no decorrer da caminhada, nós travamos, paramos, por conta de situações onde nós esperávamos uma resposta e não tivemos. Paralisamos, querendo uma resposta de Deus, para uma tragédia, para uma doença, para uma perda, para um abuso, para uma decepção, para uma separação. Por quê? Por que ele foi embora? Por que ele fez isso comigo? Por causa de uma agressão. Paralisamos. Eu sendo justo, eu sendo justa, fazendo o que deveria, andando com Deus, criando minha família no Evangelho. Por que, Deus? Por que essa injustiça? O fato é que mesmo sem a resposta, João, mas a grande pergunta é: nós vamos continuar só se tivermos as respostas ou vamos prosseguir? Eu creio no favor e na graça de Deus, mas tem algumas coisas que a gente nunca vai entender. No Evangelho de João, um cego, os discípulos passam e falam: Senhor, quem pecou? Por que ele é assim? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus: nem ele, nem os pais. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Deuteronômio 29 vai dizer: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. O texto está dizendo: tem coisa que vai continuar encoberta, mas com aquilo que viver essa vida que vale a pena, mesmo diante de enfrentamentos. Eu tive uma situação assim, num momento da minha vida, já compartilhei uma vez, me permita compartilhar de novo. Com 20 anos, eu tive um questionamento assim, significativo na minha vida. Tinha me convertido, tinha 2 anos de convertido, eu ouvi um dia, sentado na igreja aqui como você está, eu ouvi o chamado de Deus na minha vida. Eu tinha sonhos, projetos, aquele momento, aquela página em branco, né, na vida, para escrever tantas coisas. E eu ouvi Deus claramente falando assim: Marcos, você está disposto a abrir mão dos teus projetos pessoais para adentrar nos meus projetos? Você está disposto a abrir mão daquilo que você quer fazer para uma vida que eu quero te mostrar e para coisas que eu quero fazer através de você, com você? Você aceita esse chamado? Você está disposto a dar um passo à frente em relação a isso? Eu vi claro no meu espírito. Durante uma conferência me enviou, fiz um curso no centro de treinamento missionário, voltei para a igreja, fiquei trabalhando como voluntário, trabalhando em tempo integral, já compartilhei aqui, ganhava meio salário mínimo. À época o salário era R$110, eu ganhava R$55. E de repente a igreja rachou, tivemos um problema com o nosso pastor, rachou no meio a igreja. Meus pais estavam separando, meu sustento foi cortado, meus amigos todos estavam entrando na universidade, trabalhando, conquistando as coisas, passando em um concurso, e eu com a vida parada. Um dia eu vi o pastor chegando na igreja falando assim: ó, irmãos, a gente está em reforma, você que está desempregado aí, tem nada para fazer em casa, vem aqui para ajudar a construir um muro. Eu falei: ó, Deus me chamando de novo, agora é para construir um muro. E eu fui lá cavar. Eu não era o cara que botava os tijolos não, colocava era o cara que cavava o buraco e levava a terra. E eu fui, mas eu falei: Deus, o que aconteceu? Entreguei tudo. É isso? É assim que eu vou viver? Vergonha nenhuma, viu, gente? Cavar buraco. Amém? Se você cava buraco, você cava os melhores buracos para construir os palácios dessa cidade. Amém? Que a sua empresa seja convidada para... Nada sobre isso. Mas por conta daquilo que eu entendia que Deus tinha me chamado. E depois de um tempo, na verdade eu entendi que aquilo era um treinamento na minha vida, que Deus estava engrossando o couro.
E eu voltei algum tempo depois para esse centro de treinamento missionário. Novamente fui enviado, as coisas estabilizaram e eu voltei. E eu falava, Deus, eu não vou voltar mais nunca para cá, né? Daqui é para as nações. E eu lembro que a gente estava num culto, onde estava tendo um tempo de oração, um tempo de intercessão. E quando a gente entrou nesse tempo, eu tinha uma visão de uma estrada cheia de alma. Eu falei, Deus, por que o Senhor deixou tudo isso acontecer comigo? Por quê? Quantas indefinições eu ainda tenho na minha vida? Quantas indefinições eu tenho na minha vida? Eu não vejo perspectiva. Por que o Senhor deixou tudo isso acontecer? E eu ia andando nessa visão, orando, tendo uma visão clara no meu espírito e caminhando. E de repente eu levantei um pouco mais a cabeça. Eu só via a estrada, e quando eu levantei um pouco mais a cabeça, eu vi uma cruz. E Deus falou, eu perguntei, Senhor, onde o Senhor estava quando tudo isso aconteceu? E o Espírito Santo falou no meu coração, eu estava aqui nessa cruz, morrendo nessa cruz por você, levando as tuas dores, levando o teu sofrimento, sofrendo no teu lugar, para te restaurar, para te tratar, para te fortalecer, para te ensinar e para permitir que você possa ensinar outras pessoas que vale a pena continuar, porque eu tenho uma vida e uma vida em abundância, que nem a morte, o resto deixa comigo, só prossegue. Filipenses 3 vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Mesmo que você seja um justo que esteja sendo injustiçado, o Senhor está apontando hoje para frente, para mim e para você, vamos prosseguir, não de qualquer jeito, vamos passar pelo processo, Ele está nos chamando, vamos passar, vamos dar nome aos nossos pecados, não vamos simplesmente mudar de comportamento, mas vamos buscar a revelação e a vida de quem Deus é dentro de nós, e vamos deixar essa vida se manifestar, essa maravilhosa e abundante vida. Fique de pé nessa manhã. Essa manhã é uma manhã de entregar na cruz, dia de entender, de ouvir esse chamado, de dar atenção para esse chamado na minha e na sua vida, para entendermos nossa vocação e vivermos com um propósito e voltarmos a nos mover em direção de algo que realmente vale a pena. Eu não acredito em voluntariado e serviço só dentro da igreja. Eu acredito principalmente que nossa vida é lá fora, nos enfrentamentos mesmo, manifestando a vida de Deus, não com gritos, com vida, com espírito de vida, com transferência da vida que eu cultivo secretamente com Deus, sem palavras, mas com presença, entrando em ambientes e a presença dEle entrando, mudando, libertando, sabe, manifestando amor na vida das pessoas. Como eu acredito nisso? Deus está nos chamando para isso, voltar a exercer nossa vocação. O amor que nos constrange, não é a tua acusação que nos constrange. Ei, não é a acusação de Deus que te constrange, é o amor de Deus que te constrange, porque Ele sabe que essa vida que muitas vezes estamos tendo, ela vai nos levar para outro lugar, e Ele quer nos trazer, nos atrair com laços de amor, para uma ocupação, para uma transformação, dia após dia. Ele quer ensinar pessoalmente a cada um de nós, Ele quer estar junto com a gente nesse processo. É renúncia sim, de vontades, de desejos. A Bíblia diz em Salmo, não sejais como um cavalo que precisa de um cabresto para ser dominado. Nós somos filhos, não somos animais, somos filhos. Deus, eu quero abençoar e quero orar pela vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs aqui hoje, cada jovem, cada adolescente, em nome de Jesus. Cada um que está se sentindo injustiçado, nessa manhã nós queremos entregar na cruz, queremos entregar um futuro e uma esperança para nós. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Deus, dá-nos a sensibilidade de ouvir novamente o Teu chamado aqui, Deus. Chamado para o arrependimento, chamado para a mudança de vida, chamado para retornarmos às primeiras práticas, chamarmos para entrarmos no nível que talvez nunca tenhamos entrado, mas nesse nível nós vamos ver a Tua vida, à medida que morremos para nós, Tua vida cresce em nós, se manifesta, produz libertação, transformação, salvação.
para nós e para o mundo ao nosso redor. E que essa igreja seja conhecida como uma igreja de pessoas maduras, que vivem a abundância das tuas promessas, mas que decidiram ir até o final. Visita cada casa durante essa semana, vem em sonhos, Espírito Santo de Deus, toca o físico de cada um dos teus. Ele é conosco. Aqui a gente tem uma ficha, se você está visitando, ou se hoje você entrou nessa igreja e você não entregou sua vida para Jesus. Você conhece o Evangelho, você já veio a uma igreja, pessoas já pregaram para você. Você tem familiares que entregaram, não simplesmente fazem parte de uma igreja. E você quer entregar a sua vida, preencha essa ficha. Deixa a gente conhecer, a gente quer te ajudar nesse processo, a gente quer te acompanhar, a gente quer abençoar a tua vida. O Senhor te abençoe.